Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus seja com vocês. Estamos dando início a mais uma Escola Bíblica Dominical do Centro Evangelístico Internacional em Caraí. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a esse momento de aprendizagem. E a nossa proposta é que Deus abençoe a sua vida. E a nossa oração nesta hora é que o Espírito Santo te inspire a entender as Sagradas Escrituras, porque elas são saúde e bênção para as nossas vidas. Te convidamos a participar conosco desse estudo. Hoje é a 13ª aula desse trimestre, nossa última aula. É uma pena, mas estamos terminando. Mas queremos dar graças a Deus e dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nosso tema esse trimestre foi sobre o livro Ezequiel e estudamos ele no princípio, ou sob a perspectiva da justiça de Deus e a preparação do povo para aquilo que Deus tinha para eles. Nós estamos hoje lidando com a lição de número 13, que é a lição que fecha o ciclo de profecias de Ezequiel. E a lição fala exatamente: o Senhor está ali. E eu te convido a pegar a sua revista. Você que não tem a sua revista, pode acompanhar as nossas reflexões pela sua Bíblia, pegando a Bíblia e abrindo no livro de Ezequiel, profeta do Antigo Testamento. Lá entre os grandes profetas, os 5, está lá Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel, mais ou menos no meio da sua Bíblia. Abra-o no livro de Ezequiel, capítulo 47. O texto áureo da lição de hoje está no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Eu lerei para você. Significa: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Verdade prática: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Aleluias. Então nós vemos aqui o livro de Ezequiel como um conjunto de profecias que são divididas em 3 blocos, como nós já falamos aqui. Um bloco que fala sobre os erros do povo de Israel e as consequências desses erros sobre a vida deles mesmos, que foi a execução da justiça de Deus, a execução da justiça de Deus sobre as nações vizinhas, ou seja, elas também erraram e estão colhendo o fruto do erro delas. E agora, de algumas lições anteriores, nós estamos tratando do 3º bloco, que é o bloco da restauração de Israel, o cumprimento das promessas de Deus. Então nós já vimos a questão do novo templo, do período do milênio, e hoje nós vamos nos dedicar à cidade, à restauração da cidade. Então pegue a sua Bíblia, abra no livro de Ezequiel. Você que está com a sua revista, abre então a sua revista na leitura bíblica e nós vamos fazer essa leitura juntos. Ezequiel capítulo 48, do versículo 30 ao versículo 35. Leiamos. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Isacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma, a porta de Asser, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que a graça do Senhor seja conosco nesta aula. Então o que nós podemos ver aqui? Em primeiro lugar, nós temos que atentar para a dinâmica histórica. Deus é Senhor do passado, Deus está agindo no presente e Deus tem o controle do futuro. Deus criou a humanidade para adorá-lo. A humanidade pecou, desobedeceu a Deus, perdeu a comunhão com o Altíssimo. E essa perda de comunhão gerou o pecado, que trouxe consequências terríveis,
em termos de fome, destruição, guerras, violências, miséria, doenças, pobreza e morte. Então essa desgraça toda que a gente vê ocorrendo no planeta Terra é fruto direto do pecado do ser humano, da desobediência. E Deus então levantou no meio da humanidade um povo que lhe seria por vitrine. Seria o que hoje a gente chamaria de personal influencer. Só que seria todo um povo para influenciar toda a humanidade. Em primeiro lugar, ele revelaria Deus para os povos. Então seria um instrumento de Deus de revelação de quem ele é para todos os povos. Em segundo lugar, ele demonstraria, ele seria uma amostra grátis do que seria viver com Deus. E esse povo foi escolhido, foi separado, foi chamado de Israel, quer dizer, príncipe do Senhor. Olha que coisa linda. Seriam os grandes líderes do Senhor. Mas, infelizmente, esse povo se esqueceu do padrão divino, menosprezou e ignorou as regras de Deus, e quem ignora a regra está semeando contra si mesmo desgraça. E Deus, ele é puro, ele é santo, ele é incontaminado. Deus, ele não tem nenhum traço de pecado, de erro. Deus não tem nenhuma porção de maldade. Deus é completamente puro, ou seja, Deus é completamente santo. Deus é separado. Deus não está contaminado, nem imiscuído, misturado com as coisas do mundo. E um Deus santo requer do seu povo santidade. Então a primeira coisa que Deus falou muito forte para Israel é que ele tinha um padrão, uma regra, uma maneira correta de fazer as coisas. E se Israel seguisse as maneiras corretas de Deus, teria sucesso. E se Israel fizesse a coisa errada, iria colher o fruto do seu erro. Então Deus deixou tudo muito claro. Deus não engana ninguém. Ele deixa o contrato com todas as suas cláusulas de direitos e deveres muito claramente para todas as partes. Cabe a cada um decidir se vai aceitar ou não e arcar com as consequências da sua decisão. E olha só, Israel menosprezou, ignorou os termos do contrato e a presença de Deus saiu do meio deles. A presença de Deus saiu do templo, saiu da cidade, saiu do meio do povo. Então o livro de Ezequiel começa com a saída da glória de Deus do templo. Icabode, foi-se a glória de Deus. Deus não estava mais com prazer de estar ali. Sabe um ambiente que o barulho não te agrada, a conversa não te agrada, a comida não te agrada, nada ali te agrada, parece que as coisas estão ali te agredindo, e você então, para o seu bem-estar, resolve sair dali. O pecado é algo que agride a Deus, e Deus não tem prazer no pecado, ele não convive com o pecado, não aceita o pecado, não tolera o pecado. Então ele simplesmente se retirou dali. O povo fez uma escolha. Deus falou, fica comigo, ou continua pecando. O povo preferiu continuar pecando, seguindo os padrões, os costumes, as escolhas, os gostos daqueles povos que estavam no seu redor. E Deus falou, isso não é correto, isso não é produtivo, isso não vai trazer coisa boa. E eles decidiram continuar no padrão errado. E aí colheram a consequência. A justiça de Deus veio, o castigo veio, a tristeza se estabeleceu, mas Deus tinha uma visão pedagógica para o sofrimento. Deus queria usar o sofrimento como uma forma terapêutica de resgate da consciência da verdade, resgate do valor da vida, resgate das prioridades, resgate do padrão correto para que ele pudesse abençoar aquele povo. Olha como é que Deus é cuidadoso. Deus percebeu o erro, alertou sobre o erro, mas mesmo assim o povo não quis saber. A consequência veio. E aí eles despertaram. E olha que coisa interessante. Porque o apóstolo Paulo vai falar sobre tristezas no Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo. E ele vai trazer o entendimento de que há tristeza que não aproveitam para nada. São tristezas estéreis, são tristezas improdutivas, infrutíferas. Mas há um tipo de tristeza que ela é vantajosa, ela é produtiva, ela é favorável, porque ela produz arrependimento. E arrependimento é exatamente mudança de atitude. Eu estava com um tipo de comportamento, me arrependi, então eu mudei o meu comportamento. E exatamente a mudança de atitude, mudança de comportamento, produz uma reaproximação do Senhor. Ao abandonar o padrão das nações vizinhas e voltar aos padrões de Deus, eles estão atraindo de volta a presença de Deus, do Deus santo, do Deus puro, para o seu meio.
E Deus responde essa mudança de atitude, Deus responde à mudança de escolhas, Deus responde aquilo ali, voltando e restabelecendo a comunhão com o povo. Isso é ilustrado na figura do novo templo, que nós já vimos na lição anterior, e da configuração ou reconfiguração da cidade e o renascimento, o rejuvenescimento, a restauração, a regeneração, ou seja, o gerar de novo do povo de Deus. E nós vamos estudar, já vimos um pouquinho a regeneração da nação de Israel, mas hoje nós vamos nos debruçar muito sobre essa questão do novo. E olha que interessante, porque quando a gente olha para o presente, e a gente vê tanta coisa estranha, tanta coisa ruim acontecendo, muitos se perguntam cadê Deus? Mas se nós pararmos e olharmos para o passado, nós vamos ver o controle de Deus. E se nós olharmos para o que a Bíblia delineia como futuro, nós vamos ver que Deus não perdeu o controle. Então eu te convido nesta aula a olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador da sua fé e olhar para aquilo que ele virá fazer. E a Bíblia diz que ele voltará para estabelecer o reino. As profecias do Antigo Testamento diziam que ele viria, e ele veio. E há profecias de que ele voltará para resolver as coisas completamente. E ele já resolveu no plano espiritual, mas ele voltará para resolver também no plano material. Olha que coisa boa, que notícia maravilhosa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. E quando a gente olha para o futuro, a gente percebe muito que algumas pessoas têm dificuldade de tirar os olhos do presente. Porque é tanta pressão diária, são pressões de vários lados, e dificuldades, e problemas, e anseios, e atividades, e lazer, e tantos compromissos que as pessoas ficam só no aqui e agora. E esquecem às vezes do amanhã, esquecem às vezes de coisas prioritárias. E esquecem que a primeira prioridade é cumprir o motivo pelo qual a humanidade foi criada, que é para ter comunhão com o seu Criador. Então Deus é prioridade nas nossas vidas. E toda vez que a gente esquece a prioridade, a gente termina arrumando sarna para se coçar, arrumando problema. Então nós precisamos reentronizar a Deus. Entronizar significa colocar no trono. E colocar no trono é um símbolo da figura que está reinando, do rei. O rei reina assentado sobre o trono. É lá que ele julga, é lá que ele toma as decisões, é lá que ele orienta o povo, é lá que ele exerce a justiça e o juízo. E nós vemos que Deus precisa ser entronizado no lugar de governante nas nossas vidas. Ele precisa ter um lugar de comandante, de aquele que administra e que orienta todas as coisas das nossas vidas. Quando Deus assume o lugar de rei, de senhor, daquele que ordena, daquele que direciona, daquele que embasa as escolhas, nós realmente somos bem-aventurados, somos mais do que felizes. Isso produz em nós um reconhecimento de quem Deus é, reconhecimento da qualidade de Deus, da bondade de Deus, da perfeição de Deus, então dos atributos de Deus. E isso é exatamente render honra a Deus, render louvor a Deus, adorar a Deus. E a adoração, ela tira os nossos olhos daquilo que é momentâneo e leva os nossos olhos para aquilo que é eterno. Ela eleva os nossos olhos, ou seja, levanta os olhos para cima dos problemas cotidianos, desse rame-rame e dessa pressão e dessa correria diária. E ela nos leva a ver aquilo que é eterno e a priorizar aquilo que realmente é prioritário. E a prioridade é a nossa comunhão com Deus. E quando a gente adora a Deus, nós temos uma outra perspectiva da santidade de Deus e do seu reino vindouro. A Bíblia passa a ter um novo contexto, ela vai se tornando mais real para nós e vai ganhando força em nossas vidas, normativa e orientadora. E a adoração, ela vai trazendo, vai atraindo, vai puxando a presença de Deus para as nossas vidas. E a presença de Deus, ela é revolucionária. Aonde Deus está, onde o Espírito Santo de Deus está, ali é a fartura de alegria. Não mais externa, mas que vem de dentro. Rios de água viva brotam do nosso interior, como nós vimos na lição passada. Se você não viu, está disponível nas redes sociais, assista, porque vai ser edificante para você. E a presença de Deus, ela torna tudo glorioso. E a adoração nos leva à presença de Deus, nos move da prisão da urgência para a liberdade da eternidade. Busque a presença de Deus. Era isso que Deus queria do povo de Israel.
ele estava chamando a atenção de que o sofrimento vinha da inversão de prioridades. E eles precisavam reverter a hierarquia das prioridades, colocando cada coisa no seu devido lugar. E aí colocar cada coisa no seu devido lugar diz respeito também ao que está exposto aqui no tópico 1. Tópico 1 é sobre a cidade, vai falar sobre Jerusalém. Então o lugar de Deus na vida do povo foi restabelecido com a restauração do templo, visto na lição anterior. E agora Deus está dizendo que a entrada da presença dele nas nossas vidas restabelece não só nossa comunhão com ele, mas reorganiza a nossa vida. E olha que lindo, porque o capítulo 47, a partir do versículo 13, já começa a falar sobre reorganização. Assim diz o Senhor Deus: este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança. Olha que lindo. Assim diz o Senhor Deus: vou organizar a vida cotidiana de vocês. Vou estabelecer fronteiras. E a palavra fronteira significa limite. E aqui está chamando a atenção do verso 30. E o verso 30 fala sobre: e estas são as saídas da cidade. Mas desde o capítulo 47, versículo 13, que o Espírito de Deus já vai se movendo através de Ezequiel para falar sobre limites. Então nós vemos aqui os limites da terra de Israel, os limites da organização das relações entre as pessoas. Então ele diz, são 12 tribos, 7 vão ficar aqui, 5 vão ficar aqui, e ele começa a estabelecer limites. Limites para a dimensão espiritual, limites para a dimensão religiosa, limites para a dimensão familiar, limites para a dimensão financeira, limites para a dimensão sentimental, sexual, social. Todas as áreas da vida humana passam a ser colocadas nos seus devidos lugares pela entrada da presença do Senhor. E olha o que ele vai dizer: limites dos sacerdotes e dos levitas, limites da cidade, da vida social, limites do príncipe, da vida política, da vida do governante, da vida dos habitantes daquela cidade, da vizinhança. Então, demarcação de limites. E ele vai explorar o formato da cidade. E antes, Jerusalém já existia, mas ela existia sem um plano diretor, um plano organizador. A cidade ia se expandindo à medida que a vida ia crescendo, que as pessoas iam tendo filhos, que novas casas iam sendo demandadas, que pessoas iam casando, ou seja, uma distribuição espacial totalmente irregular. Mas quando Deus entra, Deus coloca a regularidade, Deus começa a estabelecer cada coisa no seu devido lugar, Deus começa a colocar ordem na casa, e a cidade que tinha um desenho totalmente sem forma, passa a ganhar forma, e aquilo que era sem forma, disforme, passa a ter forma. E é interessante porque a forma é um quadrado. Quadrado é um desenho geométrico de 4 lados iguais, para o norte, para o leste, para o sul e para o oeste. Em todo o entorno da cidade ela passa a ter a mesma medida, 2 km 250 metros, totalizando 9 km de perímetro. Olha só, são números muito simbólicos e é uma retratação da perfeição de Deus. E como que a perfeição de Deus, quando entra em comunhão com o homem, gera um aperfeiçoar da vida humana. Em todas as suas dimensões, em todos os lados, a cidade foi afetada. E olha que interessante, a mudança do templo requereu uma mudança na cidade, inclusive no desenho geográfico da cidade. Então nós vemos que mudanças exteriores são casadas com mudanças interiores. E mudanças interiores precisam ser traduzidas em mudanças exteriores. Eu não posso dizer que eu tive um encontro com Jesus Cristo se a minha vida permanece a mesma. Se os meus gostos permanecem os mesmos, o tipo de música, o tipo de comida, o tipo de relacionamento, o tipo de conversa, as piadinhas, o gestual, o tipo de roupa, tudo permanece igual, não há diferença. Se não há diferença externa, é porque nada mudou internamente. E aceitar Jesus Cristo não é aderir simplesmente a uma religião, é aceitar uma revolução de vida, é nascer de novo. E nascer de novo não é entrar pela barriga da mãe para virar novamente um feto e depois voltar a crescer da mesma forma. Nascer de novo é ter uma mudança radical nas escolhas, nas atitudes, nas ações, nos gostos, no comportamento. Todas as áreas da sua vida que antes eram esparramadas, que eram irregulares,
passam a ser regularizadas pela presença do Deus Santo. Olha que coisa maravilhosa. Então, Jesus vai falar isso muito seriamente. Não dá para misturar coisa velha com coisa nova. Não dá para tentar dar um jeitinho e continuar com o mesmo estilo de vida, mas com Jesus também no barco. Não dá. E Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 9, versículo 16. Eu vou ler para você aqui na nova versão da Almeida atualizada. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque remendo tira um pedaço da roupa. O remendo novo vai arrancar um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Então esse versículo está falando sobre novidade de vida. E novidade de vida é exatamente deixar Jesus modificar as coisas. Quando Jesus entra, ele traz uma roupa nova. E roupa fala sobre atitudes, ações e palavras. Deixa Deus transformar a sua vida. Busque a presença de Deus e Ele vai te ajudar a viver em novidade de vida, a ser uma nova criatura. E o seu falar e o seu agir vai refletir aquele com quem você tem comunhão. E as pessoas, quando olhar para você, vão dizer a mesma coisa que disseram para Pedro. Aquele ali andou com Jesus. Pela maneira como ele fala, pela maneira como ele se comporta, aquele ali é discípulo de Jesus. E a pergunta que fica: as pessoas reconhecem o Deus que você serve pela maneira como você se comporta? As suas escolhas refletem o Deus que você serve? A sua vida conta para os outros quem é o Senhor da sua vida? Pense nisso. Tópico 1 vai prosseguir falando sobre as 12 portas, do versículo 31 ao 34. As 12 portas falam exatamente sobre organização de vida. Porta fala sobre aquilo que entra, aquilo que sai. Uma porta fechada impede que as coisas saiam, mas também impede que as coisas entrem. Uma porta aberta possibilita a saída de coisas, mas possibilita a entrada de coisas. E quem controla a porta, controla a entrada e a saída. E as portas são distribuídas equanimemente por todos os lados. Um quadrilátero, um quadrado, 4 lados iguais. Cada lado tem 3 portas. E olha que coisa interessante. Cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu lugar apropriado. Nem de mais num canto, nem de menos do outro. Isso significa equilíbrio, uma vida harmônica, uma vida harmonizada, equilibrada, porque cada coisa está no seu lugar. E quando Deus entra na nossa vida, meu querido, Ele dá uma faxina, Ele põe em ordem e Ele coloca cada coisa de volta no seu devido lugar. Às vezes a gente fica meio desconfortável, mas é um desconforto momentâneo para trazer um conforto eterno. Então vale a pena deixar Deus arrumar nossa vida. Agora nós precisamos também nos abrir para tal. E aqui no ponto 4, ele vai falar exatamente sobre a origem e o formato das portas. E a lição vai trazer a explicação de que o Israel, mais especificamente Jerusalém, não era regular, passou a ser regular, era disforme, passou a ter uma forma, e essa forma reflete um equilíbrio, uma perfeição, mas também só tinham 6 portas. E ele vai citar aqui na revista: porta do povo, porta do sol, porta de Benjamim, porta da esquina, porta dos cavalos, porta do meio e porta dos entremuros. Então, historicamente, tinham 6 portas. E o número de portas é multiplicado e é distribuído equanimemente em cada lado da cidade. Então não há desproporção, não há um lugar onde entra coisa demais e outro lugar onde sai coisa demais. Não há um lugar onde está fechado para determinadas coisas e outro lugar que deveria estar aberto para sair coisas está retendo. Então há um equilíbrio dos fluxos, há um equilíbrio na circulação de pessoas, há um equilíbrio no movimento. E esse equilíbrio não é da construção histórica, mas é da novidade causada pela presença do Senhor na cidade. Deus muda a nossa vida, Deus reorganiza e Ele é a fonte disso. E mais, olha que coisa linda que ela fala aqui, que diz que o planejamento e o padrão não são humanos, eles vêm de Deus. Aleluias! Deus é a fonte das medidas e das escolhas. Deus é a fonte dessa reorganização da cidade. Deus é a fonte sobre esse novo controle do que entra e do que sai. E a grande pergunta é: quem é o controlador do que entra e do que sai da sua vida? Quem decide o que entra, o que fica, o que sai, o que vai embora da sua vida? São as pessoas? É a opinião de terceiros? É o senso comum? É a valorização do outro, às vezes um patrão,
um cônjuge, alguém que se ama, ou é o Senhor Jesus? E olha o que está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 10. Um homem de fé teve uma postura de fé e não deixou-se dominar pelos padrões mundanos. E aí o versículo diz o seguinte: porque aguardava a cidade que tem fundamento, está bem alicerçada, ela tem base, ela não é modismo, não é algo passageiro, mas é algo que é alicerçado. E continua o versículo: a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor, é o planejador e o executor, é o que dita o padrão e executa o padrão. Olha que coisa linda. É Deus que define como vai ser e é Deus que implementa o que será. Então não se preocupe em saber tudo imediatamente, mas se preocupe em ter um relacionamento com aquele que conhece tudo, passado, presente e futuro, e nada está oculto para ele, porque ele sabe nos aconselhar muito bem e sabe nos ajudar a tomar as decisões. E o plano dele é perfeito, o tempo dele é ideal e a forma dele é a correta. Deus é um Deus que otimiza processos e Deus sabe o que fazer de maneira a ter o menor nível de custo possível, mas o maior nível de benefício. Isso é planejamento e Deus é expert em planejamento. Deixa Deus dar o padrão da sua vida, deixa Deus organizar a sua vida e Ele vai fazer a coisa com perfeição. E o item 2 da lição vai falar sobre os nomes das 12 tribos e vai continuar a especificar e exemplificar, através dessas profecias sobre a restauração da cidade, o novo tempo de Deus, que era um tempo perfeito, ordeiro e equilibrado. E olha que interessante, que ele vai falar sobre as 12 tribos de Israel. O povo de Deus era simbolizado por meio de citar os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E depois passa a ser simbolizado por citar os nomes das 12 tribos de Israel. E faz referência a uma aliança. Então toda vez que você ouvir a palavra, ou ler a palavra aliança, ou concerto na Bíblia, diz respeito a pactos. Então Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez um concerto com Abraão, Deus fez um pacto com Abraão. Esse pacto passou para Isaac, passou para Jacó e passou para todo Israel. E olha que interessante, porque Deus foi fiel ao pacto. Uma aliança é um contrato, onde há direitos e responsabilidade de cada parte. E Deus disse: eu tenho o direito de requerer a santidade de vocês, porque eu vou propiciar todas as condições para que vocês sejam santos. Então Deus é o único contratante que não só demanda algo do parceiro, mas dá todas as condições necessárias para que o contratado execute o que foi combinado. E Deus é fiel. E a Bíblia diz que ainda que um homem seja infiel, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Faz parte da natureza de Deus ser fiel. E olha que interessante, porque Deus vai resgatar a promessa, Deus vai resgatar o pacto, a aliança, e vai dizer: meu pacto permanece, a minha aliança permanece com todo este povo. E é interessante porque Deus vai chamar a atenção de ordem nos nomes. Então ele vai dizer dos 12 nomes quem ficar em cada parte. E cada porta ele atribui um nome de uma tribo. E 3 ficam na parte norte, 3 na leste, 3 na sul e 3 na oeste. A distribuição é equânime. A organização ela é perfeita. E a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem. Olha só que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E 1 Coríntios 15, 23 diz: cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, um versículo fala sobre o uso dos dons que Deus trouxe para aparamentar, instrumentalizar a igreja de Cristo no cumprimento das suas atribuições, da sua missão. E o outro fala sobre a vinda de Jesus, o cumprimento da promessa. Então nós vemos aqui Deus ordeiramente estabelecendo como fazer e estabelecendo o objetivo final, o resultado da feitura da obra. Mas isso vem desde lá do início, porque quando Gênesis fala sobre a terra, fala que o início das coisas era completamente informe e vazio. Então Deus deu ordem às coisas. E a palavra grega cosmos é exatamente ordem.
que é o oposto de caos, que é desordem. Então Deus pegou algo completamente desorganizado, num completo caos, caótico, e transformou isso num cosmos, numa ordem, num lugar correto para cada coisa. E a Bíblia lá em Gênesis vai narrando Deus colocando cada coisa no seu devido lugar. O homem desobedeceu, bagunçou um pouco as coisas, mas Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar novamente. E cada coisa vai ter o seu devido lugar. E o propósito dos nomes. Por que Deus está citando esses nomes? Porque a promessa de Deus permanece de pé. E o que Deus falou, Ele vai cumprir. Mas olha que interessante. Deus escolheu a humanidade para servi-lo. A humanidade pecou e Ele então tirou de dentro da humanidade um pequeno extrato para poder fazer uma amostra grátis do que seria servir a Ele. Um pequeno exemplo, um pequeno piloto do que seria. Então Ele escolhe um homem da terra dos caldeus, desloca esse homem para a terra do Oriente Médio, ali onde hoje é Israel, que era a terra dos cananeus na época, e na Canaã Ele diz: eu vou te dar essa terra e vou fazer de você um povo. Esse homem tem um filho com uma serva da sua mulher, Ismael, e Deus diz: esse não é o filho da promessa. E ele tem um outro filho com a própria mulher, Sara, que se chama Isaac, e Deus diz: esse é o filho da promessa. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 20 e 21. E depois Sara falece, e Abraão se casa no outro e tem vários outros filhos. Mas Deus diz: a minha promessa é com Isaac. Isaac se casa, tem 2 filhos, Esaú e Jacó, e Deus escolhe Jacó e diz: a minha promessa é com Jacó. Está lá em Gênesis capítulo 25, 23, e o Novo Testamento confirma isso em Romanos capítulo 9, versículo 10 ao 13. Agora de Jacó tem 12 filhos homens, e Deus diz: eu vou trabalhar com todos eles, e de todos eles eu farei uma grande nação, e eu vou incluir a todos na nação escolhida. Está em Êxodo capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Então Deus começa fazendo uma seleção. Deus começa com todo mundo no Jardim do Éden. Depois que todos pecaram, Ele faz uma seleção, escolhe um homem, Abraão, escolhe um filho, Isaac, escolhe um neto, Jacó, e a partir daí escolhe todos os filhos de todas as nações. E daquela amostra grátis, Deus diz que toda a humanidade seria abençoada. Então em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, porque a proposta de Deus, o projeto de Deus desde o início, sempre foi salvar a todos, abençoar a todos. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus não tem pré-escolhidos para o inferno, em que Ele vai condenar de qualquer maneira. Deus outorgou a todos a possibilidade de aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, receber o perdão dos pecados e morar com Ele para todo sempre. Cabe ao homem reagir a essa oferta de Deus. E olha o que diz em João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, todo mundo que nele crê, todo ser humano que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é confirmado nas cartas de Paulo, por exemplo, quando Paulo escreve para Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz: Deus, nosso Salvador, que quer, Ele mesmo, Deus, o Salvador, Ele quer que todos os homens se salvem. Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então a Bíblia é muito clara nisso. A intenção de Deus é que todo mundo seja salvo e todo mundo venha conhecê-lo. Mas cabe a nós nos abrirmos para essa realidade. E é tão lindo que mesmo quando Deus escolheu Israel, Deus abriu as portas para as pessoas que não eram de Israel. E no capítulo 47, versículo 21, Deus está falando sobre dividir a terra para os escolhidos. Mas Ele diz que todo mundo que quiser pode participar. E olha só que lindo Ele vai dizer: repartireis, pois, essa terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Então é para os escolhidos. Mas será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Todo aquele que quiser e optar por habitar no meio do povo de Deus, que aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e permanecer firme, tiver filho, tiver consequência, essa escolha, essa opção, vai receber a herança.
E a maior herança não é terrena, não é um pedacinho de terra, não é um fundo, não é uma metragem quadrada, mas é a vida eterna, morar com Deus lá na glória. Então abra seu coração, se você ainda não aceitou, faça uma aliança com Cristo, receba esse Deus maravilhoso. Independente de você ser povo de Israel ou não, você vai tornar-se Israel espiritual e vai ser povo de Deus e vai herdar com os filhos de Deus o cumprimento da promessa de viver para sempre com Deus na Nova Jerusalém. Amém? Aleluias. E olha que lindo, que ele vai entrar agora no terceiro e último tópico da lição. O Senhor está ali. E ele vai falar que o nome da cidade não é mais Jerusalém, é um nome trocado. E por quê? O nome diz respeito à identidade. E aqui ele está falando que a identidade, aquilo que configura, aquilo que caracteriza a cidade seria completamente mudado. E essa cidade já teve vários nomes. Ela era conhecida como Salém, por exemplo, na época de Abraão, Gênesis capítulo 14, Salmo 76, 2, Apocalipse 7, 2. E Salém significa paz, então ela era conhecida como Cidade da Paz. Ela já foi conhecida também como Jebus, porque era local onde moravam os jebuseus. Está lá em Juízes, capítulo 19, versículo 10. E permaneceu assim, como cidade dos jebuseus, cidade de Jebus, até ser conquistada por Davi. E passou a ser então chamada de cidade de Davi. O povo entrou com Josué na terra prometida e conquistou várias cidades, mas essa não foi conquistada. Só séculos depois que Davi conseguiu entrar aqui e com estratégia da parte de Deus dominar a cidade. Então em 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 e 7, ela é chamada de cidade de Davi. E também é chamada de Sião e Ariel, em Isaías capítulo 2, versículo 3 e capítulo 29, versículo 1 e 2. Porque aquele monte era o Monte Sião e aquela localizada era marcada por esse monte. E no Novo Testamento, essa cidade, no desenrolar das últimas coisas, ela é denominada como Arraial dos Santos, a cidade amada. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Olha que coisa linda. Então Jerusalém, a cidade de paz, ela se torna uma cidade amada, porque quem habita nela é Deus. E ela será uma referência para a volta de Cristo no milênio, e ele voltará, e como diz a promessa, o descendente de Davi vai voltar e se sentar no trono de Davi, e vai reinar sobre todo o mundo a partir de Jerusalém. Jerusalém não será mais só a capital de Israel, mas será a capital do reino mundial do Cristo no milênio. E olha que coisa interessante, porque ela não é mais cidade de paz, cidade de um povo, cidade de um rei. Ela passa a ser chamada como cidade do próprio Deus. E o nome dela passa a ser O Senhor Deus está ali. O nome divino. E mais uma vez, o nome, no Velho Testamento, e principalmente quando a gente fala da pessoa do Senhor Deus, ele não está ligado a uma coisa aleatória, a um som bonitinho, ao nome da moda, mas ele é um descritivo da natureza, das obras e do atributo, dos atributos ao qual ele nomeia. Então o nome de Deus revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. E Moisés lá no monte perguntou, vem cá, quem que está falando comigo? Eu vou lá avisar que você quer libertar esse povo, mas quem é você? Qual o seu nome? E Deus diz, eu sou, é o meu nome. Eu sou. Eu não preciso de um nome natural. E várias vezes Deus vai se revelar e vai ser chamado de nomes de acordo com seus atributos e com aquilo que ele faz para a humanidade. E olha que interessante, Deus vai revelar a Moisés também a importância do nome dele. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 11, Deus diz, então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. E nome é algo santo para os judeus. Tanto que não tomar o nome do Senhor Deus em vão é um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos, honrar o nome de Deus, adorar o nome de Deus. Por isso que o judeu não sai por aí falando, ai meu Deus, e Deus? Ai meu Deus, perdi um ônibus, ai meu Deus, tropecei, ai meu Deus, vou perder a hora, ai meu Deus. Ele não usa de forma leviana o nome de Deus a todo momento, ele cuida com zelo do nome de Deus. Até para escrever o nome de Deus, o judeu tem um cuidado muito grande. E aqui, Deus manda colocar o nome dele na cidade. E ele se apresenta como Yahvé Samá. Deus se deu a conhecer nos tempos antigos por vários nomes inerentes à sua natureza e às circunstâncias
da sua revelação. Então, quando ele pediu a Abraão para sacrificar o próprio filho, e ele trouxe um substituto para o sacrifício do filho de Abraão, Abraão chamou a Deus de Jeová Jiré, ou o Senhor proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Quando o povo de Israel viu a quantidade de pragas que caíram sobre o Egito e as doenças que vieram sobre ele, Deus falou: se vocês me obedecerem, nenhuma dessas pragas cairão sobre vocês. Nenhuma. E isso se revelou como Jeová Rafá, ou o Senhor que sara. Êxodo 15, 26. Então são vários nomes atribuídos a Deus no Antigo Testamento, de acordo com as circunstâncias e com a maneira como Deus estava revelando um dos seus atributos. E aqui Deus está revelando um dos seus atributos, que é a imanência. E Deus está dizendo: quando vocês se santificam, quando vocês me buscam, quando vocês me obedecem, eu vou viver no meio de vocês, habitar no meio de vocês. Aleluias! E essa cidade não vai ser mais conhecida por um atributo qualquer. Ela vai ser conhecida pela presença do Deus que nela habita. E que você seja conhecido pela presença do Deus que em você habita. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 vai dizer: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Aleluias! Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Olha que coisa maravilhosa. Então isso fala de comunhão, isso fala sobre convivência, isso fala sobre resgate do plano original de Deus. Quando a gente fala de reino de Deus, nós não estamos falando simplesmente do governo político, nós estamos falando que o propósito original para o qual Deus criou a humanidade não se perdeu com o pecado. Satanás não destruiu a história que Deus construiu para a humanidade. Houve contratempos, houve uma certa fase de domínio do mal, mas essa fase tem início, meio e fim. E Deus já determinou o tempo de término dela. E Deus vai restaurar a ordem original. Deus vai restaurar todas as coisas. E o propósito original da criação do homem vai ser plenamente restabelecido. Nós voltaremos a ter comunhão com Ele, comunhão plena. Aleluias! Por isso que nós estamos tão felizes servindo a Cristo. Porque aqui a gente experimenta só um pouquinho do toque do Espírito Santo, e isso já é glorioso. Imagine quando nós morarmos lá na presença dele e conhecermos a ele como ele nos conhece hoje, plenamente. Vai ser maravilhoso, meu querido. Vale a pena obedecer, vale a pena aceitar os padrões de Deus, vale a pena, como diz Ezequiel, se santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, como está escrito lá no Novo Testamento, e a santificação atrai a presença de Deus. E onde Deus está, ali é a fartura de alegrias. Então que essa presença seja na sua vida. E eu convido você a pegar a sua revista e lermos juntos a conclusão dela nesta hora. O apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. O que não diremos com a sua plenitude? Se houve bênção com a queda, imagine com a redenção. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como Igreja de Cristo pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. E saiba de uma coisa: Deus fará justiça. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Deus acabará com a dor, com a doença, com a enfermidade, com a pobreza, com a miséria, com a violência, com a morte. E só vai ser alegria no céu de luz, na Nova Jerusalém, nessa cidade perfeita que Deus está preparando para nós. Então essas narrativas proféticas de Ezequiel são indícios de coisas que Deus ainda está por fazer. Mas hoje a Igreja de Cristo viva na Terra é um sinal de que aquele que dominou a história de Israel continua dominando a história da humanidade. E tudo que ele prometeu, ele cumprirá, porque ele é fiel. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus ilumine o seu entendimento, que você entre no padrão de Deus e desfrute todas as promessas de Deus para a sua vida e que você viva em comunhão com Deus e reflita esse Deus para os outros que estiverem ao seu redor. Bom estudo para você e até o nosso próximo trimestre, onde nós estaremos trabalhando o tema do avivamento, que é um pouco continuidade do que a gente está discutindo hoje, mas sobre uma nova perspectiva. Vem estar conosco, vem assistir às escolas bíblicas dominicais presencialmente, todo domingo às 9 horas da manhã aqui em Icaraí, no Centro Evangelístico Internacional, ou assista-nos pelas redes sociais. Você é bem-vindo. Que Deus te abençoe. Até a próxima.
Fiquem na paz do Senhor Jesus. Está encerrada a nossa Escola Bíblica Dominical. Amém.